foi a maldição dos teus avós. Que toi tu ne peux pas avoir un travail. E você não pode ter emprego. Aujourd'hui, Hoje, le Fils de l'homme est ici. o Filho do Homem está aqui. Il est à Paris Ele apareceu. pour mettre il n'y a pas de malédiction. Numa maledição. En Jésus-Christ, Em Jesus. je change même la famille. Eu posso mudar até a família. J'étais de la famille Iboula. Eu estava na família Ibula. C'était une famille maudite. Uma família Mais maldita. aujourd'hui, Mas hoje, je ne suis plus de la famille Iboula. eu sou mais a família Ibula. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ. Eu pertenço à família de Jesus. Il a pris toutes mes malédictions. Tomou toda a minha maldição. Il a jeté le jour là au calvaire. Aquele dia no Calvário. Jésus a payé le prix. Jesus pagou o preço. Et frère Branham dit, Irmã Branham diz, il a résolu le problème du péché. ele resolveu o problema do pecado. Il a déjà payé le prix. Ele já pagou o preço. Tu peux dire à Satan, Pode dizer a Satanás. tu peux dire à tes grands-pères, Pode dizer até os avós. je suis libre. Eu sou livre. Je suis libre. Eu sou livre. Malgré les malédictions de tes parents. Rapaz, Jesus prometeu a restauração da sua igreja no mundo. Esta minha graça, a palavra
périrai jamais. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia. La trompette du ciel, les attendants, la trompette du ciel. Allez, nous sommes là, nous sommes venus. Oh, je ne verrai jamais. Alléluia, je ne verrai jamais. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia, oh alléluia, 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 je ne périrai jamais. Alléluia, je ne périrai jamais. Alléluia. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, oh j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oh alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué. Oh j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia, oh amen. Alléluia, qu'il soit loué. Il soit béni, Alléluia, soit béni, oh amen. soit béni, Alléluia, qu'il soit béni. il soit loué, Alléluia, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. il soit loué, Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué. il soit élevé, Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit élevé. il soit béni, Alléluia, il soit béni, amen. soit béni, Alléluia, qu'il soit béni. il soit loué, Alléluia, soit loué, amen. soit loué, Alléluia, qu'il soit loué. il soit acclamé, Alléluia, qu'il soit acclamé. Amen. Qu'il soit acclamé. Oh, qu'il soit acclamé. il soit loué, Alléluia, il soit loué. Amen. adoré, Alléluia, il soit loué. sois adoré, Alléluia, soit adoré. Amen. sois adoré, Alléluia, qu'il soit adoré. Amen. alléluia. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse, acclamez les O Senhor abençoa a salva de palmas ao Senhor Jesus. Amen. Beaucoup des acclamations pour le Seigneur. Muita salva de palmas ao Senhor Jesus. Il est vivant, notre Dieu. Ele está vivo, nosso Deus. Il est ressuscité, notre Ele Dieu. ressuscitou.
É o nosso Deus. Son nom c'est qui? O seu nome é quem? Acclamez pour lui. Salva de acclamez. pão para ele. Muitos aplausos. Vous avez les papiers là-bas, chantez un cantique qui est là-bas. E tu vê os papéis que está aí. Vamos cantar o hino que está lá dentro. Quand Jésus s'amoura d'affaire. 42. 42. Prometi a seguro anuncer Avistamos do Santo Pai, pela fé na palavra de Deus, no céu. celeste é por vir, com Jesus no celeste é por vir, no celeste é por vir, com Jesus no celeste é por vir. Assentemos, podemos. Ce matin, nous sommes reconnaissants Esta manhã estamos gratos pour le sang qui a été versé au calvaire, pelo sangue que foi derramado no Calvário, pour l'expiation faite pour nos péchés, pela expiação feita dos nossos pecados, pour le pardon que nous avons reçu auprès de toi, pelo perdão que nós recebemos perante a Ti, pour la grâce de ce message du temps de la fin. pela graça dessa mensagem do último tempo. Nous te disons merci Père pour nous avoir gardés. Não te digamos obrigado, Padre, por ter cuidado. Bénis ce matin notre équipe. Abençoa esta manhã na forma que vemos. Viens s'unir à nous, Seigneur. Venha se unir a nós, Senhor. Viens être le conducteur, Vem ser o condutor, l'enseignant. o ensinador. Tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de ton nom. Que tudo que aqui faremos seja pela glória do Teu santo nome. Prends la prééminence, Toma preeminência, le contrôle de cet endroit, Seigneur. o controle desse lugar, Senhor. Je me remets entre tes mains. Nós nos abandonamos a Ti. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Eu conto somente sobre Ti, Senhor. Il n'y a rien de bon que j'ai fait. Nada de bom que eu fiz. C'est seulement la grâce de Dieu. É somente a graça de Deus. Ouais-nous suffisamment alors que nous voulons entrer dans ta parole, Onde-nos suficientemente quando queremos entrar na Sua palavra. afin que nous écoutons Dieu nous parler encore. Para que ouvimos Deus nos falando. Guéris le malade, Sara os enfermos. change nos vies, Seigneur. Transforma nossas vidas, Senhor. Que nous soyons comme toi, Père. Que sejamos como Tu, Pai. Au nom de Saint Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir un peu. Pode se assentar-se um pouco. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Souvent comme si vous n'avez pas toujours envie de recevoir les bénédictions du matin. Muitas vezes Nous allons prendre 1 Jean chapitre 3, 1 João, capítulo 3, verset 20. versículo 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados,
Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele e receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vous pouvez vous asseoir. E pode se assentar-se. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Será que está pronto para a palavra de Deus? La semaine tout entière, A semana toda inteira, sommes en train de parler sur les péchés et ses conséquences. estamos a falar sobre o pecado e as suas consequências. Et nous avons vu pendant la semaine, Nós vimos ao longo da semana, comme nous pouvons encore reprendre cette lecture como de nós la podemos parole, retomar essa leitura. Exode chapitre, c'était Exode chapitre 20. Foi no livro do Êxodo, capítulo 20. Je vais prendre cette référence-là et pour lire à la maison. Pode notar esta referência para ler em casa. Je crois que vous avez des cahiers et des bics pour écrire les références. Eu vejo vocês têm cadernos e lápis para vocês escrever as referências. Ayez toujours l'habitude d'écrire. Tenha hábito de escrever. 25. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daquele que me aborrece. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. E faço misericórdia e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amen. Amém. Nous avons vu qu'il y a plusieurs manières que la mort nous atteigne. Nós vimos que há várias maneiras que a morte nos atinge. Par le péché, Pelo pecado, la mort vient sous plusieurs formes. a morte vem em várias formas. Et par la parole, la vie vient par une seule forme. Pela palavra, a vida vem somente a uma única forma. La parole de Dieu est la vie. A palavra de Deus é a vida. Et la vie vient par le Saint-Esprit. E a vida vem através do Espírito Santo. Mais la mort vient plusieurs manières. Mas a morte vem em várias maneiras. Tous nous appelons ça la mort. Todos chamamos isso a morte. Mais si vous allez en détail, Mas se você entrar em seus il detalhes, y a plusieurs détails qui parlent de la mort. há muitos detalhes que falam da morte. Les autres sont par des accidents, Alguns são pelos acidentes, les autres même par des péchés, outros pelo pecado, maladies, as doenças, beaucoup de choses. muitas coisas. Les maladies sont énumérées dans plusieurs noms. As doenças estão enumeradas em muitos nomes. On les appelle des maladies. E chama-se doenças. Les démons, Os demônios. des maladies, des malarias, As typhoïdes, doenças, malária, tifoide, cancer, câncer. beaucoup de noms qu'on donne. Muitos nomes que ser dados. Et toutes ces maladies-là que vous écoutez, Toda essa doença que vocês escutam ce sont des conséquences du péché. são as consequências do pecado. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Antes do pecado não havia doença. Quand le péché est venu, il a amené la maladie. Quando veio o pecado, trouxe-nos a doença. Quand vous sentez les maladies dans vos corps, Quando sentir a doença no teu corpo, ce sont des conséquences du péché. são consequências do pecado. Dites Amen. Diga amém. Et nous avons plusieurs sortes de péchés. Temos muitos tipos de pecado, Mais le plus grand qui généralise tout, mas o maior que generaliza tudo c'est l'incrédulité. é a incredulidade. C'est l'incrédulité à la parole.
é a incredulidade na palavra. Le plus grand péché, c'est l'incrédulité à la parole. O maior pecado é a incredulidade na palavra. Bien qu'il n'est pas seul, Porque não está só. il y a d'autres péchés. Há outros pecados. Le péché d'iniquité, O pecado de iniquidade. le péché involontaire, Pecado involuntário. le péché volontaire. O pecado voluntário. Vous savez qu'il y a aussi des péchés volontaires. Você sabe que há também pecado voluntário? C'est que vous connaissez ce qui est mauvais, mais vous le faites quand même volontairement. Você sabendo que essa coisa está mal, mas você vai fazer isso voluntariamente. Et des genres de péchés comme ça, il n'y a pas d'expiation pour ça. Esse tipo de pecado não há expiação. Il vaut mieux que vous soyez dans l'ignorance, Vale a pena ficar na ignorância vous faites une faute. e cometer uma coisa. Mais quand vous connaissez que ça c'est mauvais, Quando saber que isso é mau vous le faites, alors ça devient très mauvais. e você fizer aquilo, isso se torna muito mau. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Não sei se vocês estão comigo. Et nous avons vu que le péché a des conséquences, Nós vimos que pecado há consequências. non pas à celui qui le fait, Não é naquele que comete, mais à sa descendance. mas na sua descendência. La personne qui fait le péché A pessoa que vai cometer pecado n'est pas le seul qui va subir le jugement. não é o único que vai ver o julgamento. Azaye mokotende akozala juger pour na lisuma sali. Não é somente ele que vai ser julgado a sua daquele pecado. Ye asali yango, Ele cometeu, nzamba frappé ye. Deus vai lhe ferir. Alungu ya kufi na ye, Ele vai sair, vai ser morto. bana na ye batikali, Os 6 filhos que vão ficar, batikali bazofuta nyongo wana. eles vão pagar aquela dívida. Bakokenda ngo même tina 4 générations, Vai chegar até na 4ª geração. po nzamba longola etumbu wana na kati ya famille. E para Deus tirar aquela maldição na família. Le péché que tu commets aujourd'hui, O pecado que tu cometes hoje ça ne s'éteint pas seulement à toi. não vai se apagar a ti mesmo. Ça va rester chez les descendants et les descendances. Vai ficar por atrás da sua descendência. Je ne répète que la parole de Dieu. Eu simplesmente estou a repetir a palavra de Deus. Le péché que toi, tu es en train de payer aujourd'hui, O pecado que você está a pagar hoje, d'autres péchés, ce n'est pas toi qui les commets. alguns pecados não é você que cometeu, Mais ce sont des aïeux, des ancêtres qui l'ont commis. mas são os nossos avós que cometeram aquilo. Amen. Amém. Amen. Amém. Et vous allez payer. Vous payerez toujours ces péchés-là jusqu'à ce qu'on va expier cela. Você vai pagar e sempre pagará aquele pecado até que vai ser expiado. Il y a une citation Há uma situação qu'on lit ça dans Hébreux chapitre 7, il dit, que se lê no livro de Hebreus capítulo 7, première partie 161, primeira parte 161. votre attitude envers Christ A sua atitude perante a Cristo aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. terá uma grande influência sobre aquilo que será os teus filhos. Votre attitude, A sua atitude, lolenge na yo, a sua atitude liboso ya Jésus-Christ, perante a Cristo yeba ke ekozala na influence na bana oyo ya bana na yo. terá a influência sobre a sua descendência. La vie que vous menez, A vida que você está a levar, la vie que tu mènes aujourd'hui, a vida que tu estás a levar hoje, aura de l'influence sur vos enfants. terá a influência sobre os teus filhos. Si tu es une mauvaise maman aujourd'hui, Se você é uma mãe hoje, ça ne s'arrêtera pas à toi. não vai parar a ti. Cette mauvaise habitude que tu as, Esse mau hábito que tu tens, ça va se contaminer à tes propres enfants. vai ser contaminado a seus próprios filhos. Une mauvaise femme, Uma má mulher des mauvais enfants.
e terá também mães filhas. Un mauvais frère, Mau irmão, des mauvais fils. haverá também maus filhos. Votre caractère O seu caráter laissera des traces derrière vous. deixará pegada atrás de vocês. Si tu n'es pas poli, Se você não tem respeito ne pensez pas que tes enfants seront polis. e não pensar que o teu filho terá respeito, Les enfants font exactement ce qu'ils voient dans leur maman. os filhos fazem exatamente o que ele veja nas suas mãos. Voyez, Vê? une maman qui est trop naturelle, Uma mãe que é muito natural, regardez ses enfants. olha suas filhas. Ils ont aussi tendance à être naturels. Elas também têm essa tendência de ser natural. Si une maman met des mauvates, Se uma mãe sempre tem tido malvado, regardez aussi ses enfants. olha também as suas filhas. Telle mère, Tem mãe, tal filha. tel père, Tal pai, tel fils. tal filho. Tal filho. Tal filho. Filhos são aventureiros mais que seus parentes. C'est que le papa aussi était un aventurier. Quer dizer que o pai também era aventureiro. Si la maman boit de l'alcool, Se a mãe bebe o álcool, ses enfants aussi as suas filhas também vont boire. vão beber. Parce que depuis les barriques de sa mère, E da barriga da sua mãe, Abanda Koyoma déjà sur l'alcool. já sentia o cheiro do álcool. Dites amen à la parole de Dieu. E também na palavra de Deus. Ce que vous faites dans le secret, O que você faz em segredo, vos enfants le feront en public. o teu filho fará isso publicamente. C'est pourquoi je voulais que vous soyez vraiment honnêtes. Regardez bien en vous-même ce que vous faites. Eu quero que você fique honesto, olhando em si próprio o que vocês estão fazendo. Ne feignez pas de dormir. Não vem aqui dormir. Vous devez écouter cette parole. Você tem que ouvir esta palavra. Les actes que tu es en train de poser, Os atos que você está cometendo, misala na yo sala lelo. a sua sombra de hoje, Yeba ke ezana bato bakotikala kofuta banyongo wana. sabe que tem pessoas que vão pagar essa dívida. Et aussi la bonne côté. Não vai terminar assim. La Bible dit que Dieu punirait l'iniquité des parents sur les enfants. A Bíblia diz: Deus há de punir a iniquidade dos parentes sobre os seus filhos. Les enfants ne sont pas responsables de Moyana Mokiloyo. As crianças não são responsáveis de vir neste mundo. Mas Il faut payer le prix de pots que leurs parents ont cassés. eles vão pagar o preço daquilo que seus pais cometeram. Chaque famille, Cada família, chaque papa est responsable des actes qu'il est en train de poser. cada pai é responsável dos atos que está cometendo. Chaque maman Cada mãe, est responsable des actes qu'il est en train de poser. ela também é responsável dos atos que ela está cometendo. Parce que Porque ça ne va pas terminer chez toi. não vai parar aqui, Ça va suivre ta descendance. vai seguir a sua descendência. C'est pourquoi vous devez voir
E tem que ver onde você está a entrar e que família está a entrar. Il y a des familles qui sont en train de payer le prix que leurs parents ont commis, les péchés de leurs parents. A família que está a pagar o preço dos pecados dos parentes que cometeram. Parce que Dieu a dit clairement qu'il fera payer les iniquités des parents à leurs fils. Porque Deus disse claramente que Ele vai deixar punir a iniquidade dos parentes aos seus filhos. Jusqu'à quelle génération? Até a quarta geração. Hein? Quatrième génération. Até a quarta geração. C'est grave. É gravíssimo. Si l'arbre, la vie vient des racines de l'arbre, ce n'est pas dans les feuilles là-bas que vous verrez l'arbre. Leur vie est dans les racines. A vida de uma árvore se encontra nos seus raízes, não é nas folhas. Ce qui tient l'arbre, c'est les racines. O que sustenta a árvore são raízes. Il y a des familles Há famílias où la sorcellerie était héritage dans leur famille. onde a bruxaria era a herança da família. Le grand-papa était sorcier. O avô era feiticeiro. Et il a fait des pactes avec l'enfer. Ele fez pacto com o inferno. Et il a vendu tous les arrière-enfants qui viennent dans sa famille. E ele vendeu toda a sua descendência que virá após ele. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Não sou eu, é a palavra de Deus. Les grands-parents, O nosso bisavô, comme ils étaient des sorciers, como era feiticeiros, ils t'ont déjà vendu, tu ne le sais pas. já te venderam a você sem saber. Tu nais dans une famille où la malédiction est visible. Você nasce numa família onde a maldição é visível. Il y a des familles, Há famílias ils ne peuvent pas se marier. que ele não pode se casar. Parce que dans cette famille-là, l'avô, avant qu'elle puisse naître, l'avô a déjà fait des pactes avec Lucifer. Porque naquela família, antes dele nascer, o avô já fez pacto com Lucifer. Il est parti auprès de la rivière. Ele foi à beira do rio. Il a dit, Ela disse: je prends toute ma descendance, estou a tomar toda a minha descendência, je les jette dans la mer. estou a deter no mar. Personne dans ma famille Ninguém da minha família ne peut réussir. pode ter Il êxito. n'y aura jamais un homme qui aura l'argent. Não haverá ninguém que terá Il n'y dinheiro. aura jamais une femme qui se mariera. Ninguém nenhuma mulher será casada. Et il y aura que des stériles et des stériles. Haverá sempre estéreo e estéreo. Et lui, quand il faisait cela, E ele, quando fazia aquilo, il ne tenait pas compte des conséquences qui viendront. não dava conta das consequências que ia vir. Peut-être il avait besoin de quelque chose, Ele fez de precisar de alguma coisa, de rien. de nada. Peut-être un sac de riz. Ele fez saco de arroz, Peut-être c'est le sel. saco de sal. Je vais vous faire rire un peu. Oh Deus, Vous savez, você sabe, une fois on était dans le Congo là, à côté de Kamako, non, l'autre côté là, c'est Mimiko. uma vez se encontrando com o lado do Mímico, Un chef de groupement chefe de região vai, a vendu vendeu toutes son contrées e toda aquela área
por causa de quelques sacs de sel de alguns sacos de sal et aussi quelques sacs de riz. e também alguns sacos de arroz. Et en fait, quand même, on avait donné ces $2,000. Ele dera $2.000. Oh, Il a vendu. ele vendeu. Il a dit, exploitez ici, prenez tout ce qu'il y a dans ma terre. C'est moi qui est le propriétaire. Disse, você pode explorar isso, eu sou proprietário, dono, pode tirar tudo. Quand les gens ont commencé à exploiter là-bas, les gens qui avaient acheté là-bas, Quando a pessoa que comprar começar a explorar, ils commençaient à avoir des gobelets de diamants, des damjans. e começaram a ter muito diamante. Mais lui-même, le propriétaire, ne pouvait plus mettre ses pieds là-bas. Mas ele, o dono, não conseguia colocar os seus pés aí. Il est devenu étranger sur son propre terre. Tornou estrangeiro na sua própria terra. Est-ce que nos parents n'ont pas fait cela, nos enfants? Será que os avós não fizeram aquilo? Peut-être il avait besoin de quelque chose de rien. Ele veio precisar uma coisa de nada. Ça pouvait coûter rien du tout. Não podia custar nada, Mais il va faire des pactes pour vendre toute sa génération. mas ele vai fazer tanto para vender toda a sua geração. Moi, je connais un ami. Eu conheço um amigo, Il est un peu plus âgé. ele é o mais velho que eu. Quand on faisait des diamants. Quando fazia diamante, Pour lui, à cause du diamant, para ele, a coisa de diamante, il a vendu son dos. ele vendeu a sua coluna. Mais le diamant est là, on peut avoir ça sans vendre les dos. O diamante está ali, podemos conseguir sem vender nada. Mais lui, pour lui, il fallait vendre les dos. Mas para ele é necessário vender a sua coluna. Il y avait un autre qui avait tué sa mère à cause des diamants de 4 carats. A outra que matou a sua mãe por causa do diamante de 4 quilates. Quand il est venu en Goumou, Quando chegou no Mungo, il a mené une pierre de 6 carats fermée. e conseguiu uma pedra de 6 quilates, Sans tuer quelqu'un. sem matar a ninguém. Il a commencé à pleurer. E começou a chorar. Pourquoi tu avais vendu? Pourquoi j'ai tué ma mère? Pourquoi j'ai tué ma mère? Por que eu matei a minha mãe? Por que eu matei a minha mãe? À cause d'un petit carat de 4 carats. Por causa do pequeno diamante de 4 quilates. Et j'ai acheté seulement la moto. Somente comprou uma motorizada. Mais maintenant, Mas agora, Dieu me donne 6, 10 carats fermés, mais sans tuer quelqu'un. Deus me dá de 6 ou de 10 sem matar ninguém. C'est comme ça avec des frères aujourd'hui. É assim com os irmãos hoje. À cause de leur désir charnel, Por causa do seu desejo carnal, il va vendre toute sa postérité derrière. vai vender toda a sua posteridade. Peut-être que toi, tu n'as pas tué ta mère. Talvez você não matou a sua mãe, Mais l'acte que tu es en train de poser, mas o acto que você está a causar, attends-toi qu'il y aura des répercussions dans des postérités qui viendront. espera haverá consequência na geração futura. Soyez honnêtes. E seja honesto. Même si tu es affamé, soyez honnêtes. Mesmo você está com fome, seja honesto. Soyez sincères. E seja sincero. Ça ne va rien coûter. Não vai custar nada. Mais si tu n'es pas sincère, Mas se você não é sincero, les familles qui viendront après toi, a geração que virá após de ti, ils vont payer ça. eles vão pagar aquilo. L'imprudence A imprudência va faire souffrir des descendances des innocents. vai fazer sofrer descendência inocentes. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 78? Por que não somos uma denominação parágrafo 78? Écoutez, vous jeunes gens, Escutai vós jovens rapazes. je ne sais pas si vous fréquentez cette église ou laquelle que vous fréquentez. Não sei se vocês frequentam essa igreja ou qual que vocês frequentam. Garçons ou filles, Rapaz ou raparigas. savez-vous que les choses que vous faites, Vocês sabem que as coisas que vocês fazem, s'il
y a une autre génération, se haverá uma outra geração, vos enfants seront jugés à cause de ce que vous faites. os teus filhos serão julgados por causa daquilo que vocês cometem. Qui le sait? Quem sabe? Les actes que nous posons aujourd'hui, Os erros que nós estamos a causar hoje, s'il y a une autre génération, se haverá uma outra geração, ils répondront pour ce que nous faisons aujourd'hui. eles vão responder daquilo que nós estamos a fazer hoje. Maman, Mãe, écoutez ce que le prophète est en train de dire. escuta o que o profeta nos disse. N'avez-vous pas de respect Vocês não têm respeito de la décence? e a decência? Vous, filles qui portez des petits shorts et autres, Vocês, raparigas que metem saia curta e outros, ici dehors, aqui fora. savez-vous que cela se réfléchit sur votre fille? Você sabe que aquilo reflete sobre a tua filha? Hein? Est-ce que c'est vrai ce que le prophète dit là-bas? Será que é verdade o que o profeta dizer ali? Si la maman n'est pas spirituelle, Se a mãe não é espiritual, la fille aussi ne sera jamais spirituelle. a filha também nunca será espiritual. Mauvaise femme, Uma mulher mauvaise fille. e uma filha. Ne m'haïssez pas, ça c'est la parole. Você não me odeia, essa aqui é a palavra de Deus. Ne me regardez pas mal. Não me olha com mão Je vista. répète seulement que la parole. Estou repetindo a palavra. Mauvaise fille. E uma filha, Non. Mauvaise fille, uma filha, ça vient d'une mauvaise femme quelque part. veio de uma má mulher em algum lugar. Yo bundaka na mobali na yo na miso bana. Você luta com seu marido à frente dos filhos. N'attendez pas que bana na yo na mabala na bango ba que ne sala le contraire. Não espere que a sua filha nos seus casamentos fazer o contrário. Bango pe kuna ba kei. Elas também onde vão ser casadas. Eko sala na balabala nde ba mando bunda. Também será na rua onde eles vão lutar com seus maridos. Si vous voyez une fille à la route comme ça avec des petites choses comme ça, Se você vê uma moça na rua com aquelas pequenas coisas assim, ne condamnez pas cette fille là. não condena aquela menina. Condamnez d'abord sa mère. Condena primeiramente a mãe dela. Si la maman savait s'habiller, Se a mãe soubesse como vestir, la fille aussi va bien s'habiller. a filha também poderia bem se vestir. Ce que vous faites, O que vocês fazem? savez-vous que cela se réfléchit sur votre fille? Você sabe que aquilo se reflete sobre a sua filha? Il y a des gens qui ne réfléchissent même pas deux fois. Hein? E a pessoa não pensa duas vezes. Ce qui kande yeli azosala o ya kanisi. E quando está nervoso, faz qualquer coisa que ele pensou. Mais mutu atelaka pe baloba na kikongo ke ntabatalaka na sima soka zali na bana. Fala que o cabrito acaba, olha atrás se ele tem filhos. Ntaba mwasi akendaka te boy azokende Acaba não vai bé. soko za na bana. Se você tem filhos, Il faut otala na sima soki bana bazolanda bien te. tem que olhar atrás se ele está te acompanhando ou não. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Savez-vous que votre grand-mère était une jeune fille dans le vent dans les années 20? Você sabe que a sua avó era uma jovem donzela nos anos 20? Oh, moi, je suis très jolie. Oh, eu sou tão bonita. Moi, je suis jolie. Eu sou bonita. Je peux faire n'importe quoi. Eu posso fazer qualquer coisa. Plus nous avançons, Mais que nós avançamos, comme un peu mon bangé à moi. vai tornar uma velha mulher.
Ogotia savon ezosimba. Vai meter sabonete e não vai dar certo. Ogotia mon vote é boi. Movate não vai dar certo. Ogotia ba produit é boi. Vai pôr todo o produto e vai negar. Ei, irmão. Mauvaise femme. Má mulher. Et votre mère, une chanteuse dans la chorale. E a sua mãe, uma cantora no coro. Même avô wana bomona kawana na monte lelo ayete. Mesmo aquele avô que fica lá. Bomona est-ce que azaki jeune fille te? Será que ela não era uma menina como vocês? Na tango azaki jeune fille yo zalaki. Quando era jovem, você estava ali? Ye atelemi yo pe ko telema yo ko koka. Se ela ficar lá depois, você vai aguentar? Sachez-le que la jeunesse E saiba que a juventude n'est que le vent. é somente o vento. Ça va passer. E isso vai passar. Ce n'est pas que je suis jeune, Não porque eu sou jovem alors je commence à faire n'importe quoi. e posso fazer qualquer coisa. Oh non, je suis jeune. Não, eu sou jovem. Je suis jeune fille. Eu sou jovem Je rapariga. dois faire ce que je veux. Eu tenho que fazer o que eu quiser. Vou me kutuoza la sage lelo ndenge oza jeune. Vale a pena ser sábia enquanto que és jovem. Tango okoma mukolo, Quando vai ser mais velha, otali vraiment olobi na tambolaki bien. olham dizendo eu andei bem. Ezate okomi mukolo bano epesa ba conseil. Não, quando é mais velha, começa a dar conselho. bien. Sabem? Oye bien. Você sabe? Bionde boza ba jeune, il faut mi batela. Você, como são jovem, tem que se guardar. Yo mi batela aqui. Você se cuidou? Yo mi batela aqui. Será que você se cuidou? Les gens qui deviennent des conseillères, ce sont les gens qui ne savent même pas, ils ont manqué la sagesse. A pessoa que torna conselheira são a pessoa que faltar a sabedoria. Buzoba liboso, mayele liboso, buzoba sima. Ye ataki buzoba liboso, mayele yego ya sima, se a baby signos. Ela colocou a burrice à frente e a inteligência atrás e estragou tudo. Mais toi, jeune fille, Mas tu, rapariga, pose des actes corrects. coloca atos corretos. Parce qu'il y a une génération qui viendra après Porque toi. há uma geração que virá após tu. Si vous avez une jeune fille, Se você vê uma outra que é muito turbulente, você não lhe segue. à regretter plus tard. Mais tarde ela vai lamentar. Ce qui a bengi yo yuma. Se ele tem o mesmo, você não sabe nada. Kotala yete. Não olha para ela. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que je répète le prophète là ou bien je suis à terre? Será que estou a repetir o profeta ali? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui une tisseuse, certainement. É a razão pela qual hoje você é uma dançarina, certamente. Que seront O que seria? vos enfants? Teus filhos. Que seront vos enfants? O que seriam teus filhos? Vandanano kimia. Senta ainda bem, quieto. Banano barozala banani. Os seus filhos serão Vandanano quem? ndenge ovandaka botali otali. E quando olhar Makambo nazo sala oyo. as coisas que tu a fazer, Bana siwo barozala. e como que serão meus filhos? Nakotika nini na mokili oyo. O que eu deixarei neste mundo? C'est pourquoi il y a des avaux qu'il faut même les maudire. Esse criança que deve ser amaldiçoado. Akufa na ye mais ozo maudire ye kuna kenda. E já é morto, mas tem que amaldiçoar onde que ele foi. Parce que na sima na ye atikeli biso ba malchance. Porque atrás deixou má sorte.
Sim. Oui. Dieu a dit qu'il ferait retomber l'iniquité des parents sur les enfants. Deus disse, vai deixar cair a iniquidade dos parentes sobre os filhos. Et sur les enfants de leurs enfants. E sobre os filhos dos seus filhos. Yango famille na biso famille oni. Essa é a nossa família, qual a família é essa? Ninguém consegue compreender se foi um carro. Nem um lambamento. Uma mulher bonita, mas não pode ser casada. Mesmo aparecer um homem, e depois vai tomar um cheiro e vai fugir. Os documentos não podem entrar na empresa. Quando chegar a sua vez, e tudo, a cortina já foi baixada. E tudo está fechado. Mas nós fizemos entrar esse documento na mesma hora. Do irmão receberam. E meu negaram. Les autres problèmes, alguns problemas, ce sont les iniquités de tes parents. São iniquidades dos teus parentes. Frère Branham dit, irmão Branham diz, dans Dieu mal compris, e Deus mal entendido. Ele diz, cette maladie d'entêtement, essa doença da teimosia, c'est une maladie. É uma doença. Une personne têtue, uma pessoa teimosa. Il dit que ça, c'est une maladie héréditaire. Ele diz, é uma doença hereditária. Tu l'as acquis de tes arrière-parents. Você recebeu aquilo dos teus antepassados. Quand je parle là, chacun connaît la faiblesse de sa famille. Quando estou falando, cada conhece a fraqueza da sua família. Chacun sait là où le diable les a liés. Cada sabe onde são amarrados pelo diabo. Ne vous en faites pas. Não se preocupem. Chaque famille. Cada família. Chaque famille. Cada família. Avait un contrat déjà fait avec le diable. Tem contrato feito com o diabo. Dans d'autres familles. Algumas famílias. La malédiction. A maldição. C'est au niveau des mariages. É no casamento. Il y en a d'autres. Alguns. C'est au niveau des enfants. É no nível dos filhos. Il y en a d'autres. Alguns. Le mariage ne peut pas résister longtemps. O casamento não pode permanecer há muito tempo. Tu peux bien te marier. Não pode se casar. Mais après 4 ans. Depois de 4 anos. 5 ans. 5 anos. Tu dois t'en aller. E você tem que ir embora. Vous comprenez ce que je dis? Você tem que entender o que eu estou dizendo. Dans d'autres familles. E algumas famílias. On les a bloqués dans les matériels. Está bloqueado nas coisas materiais. Ils ne peuvent pas avoir l'argent. Não pode conseguir dinheiro. Il y en a d'autres. Alguns. Même on les a vendus même dans les habits. Eles vendem até nos seus vestidos. Donc tu ne peux pas voir un frère avec un bon habit. Não pode ver o irmão com uma boa roupa. Même la chemise ici. Mesmo uma boa camisa. Pour acheter c'est comme ça. Isso. Il ne peut pas mettre un bon soulier. Não pode ter bom calçado. Oh Dieu. Oh Deus. Aide ce peuple aujourd'hui. Ajuda o povo hoje. De comprendre. A entender. Là où le diable les a liés. Onde o diabo lhes amarrou. Des liens familiaux. Os laços da família. Des liens familiaux. Os laços da família. Sont plus difficiles à délivrer. São tão difíceis a libertar. Que tout autre lien. E que todos os demais laços. Il y en a d'autres. Alguns. Il y en a d'autres. Alguns. Il peut bien commencer. Pode começar bem. Mais il ne peut pas aller loin. Mas não vai avançar. Il va avancer quelques jours après. Vai avançar alguns dias depois. Tudo fica parado. Oh Deus. Eu comecei bem. Mas como que ficou assim? Mesmo uma criança clicava todo. Venha, venha, vamos trabalhar. Espera a chamada, nada. Il y en a d'autres. Alguns. Balongo la chance.
tirar a chance, a sorte. soki akotisi passeport na ye na ambassade Quando levar o seu passaporte na embaixada, jour wana ambassadeur akozala na kanda naquele dia o embaixador vai ficar nervoso, akosala refi ya bapasseport nyonso. vai rejeitar todo o passaporte. Malchance eza yo nde okotisi na bapasseport ya baninga. Esse a mão só tu veio de ti que juntou o teu Alors que les passaporte. autres voyagent, ils Enquanto reviennent. que os Ils outros voyagent, vêm ils e reviennent. voltam. Mais soki ekomi tour na ye, Quando chegar a sua vez, caché. rejeitado. Jour wana ambassadeur ye na kanda O embaixador fica nervoso. nyonso refi. Tudo vai rejeitar. Refi. Rejeitado. Refi. Rejeitado. Refi. Rejeitado. C'est que na kati ya groupe wana Quer dizer, naquele grupo, bato ya ba malchance bakoti wana. a pessoa de mão sorte ali dentro. Mais le prophète dit ici, O profeta diz aqui, vous ne pouvez pas avoir la délivrance você não pode ter a libertação si vous ne comprenez pas d'abord les démons qui dérangent votre famille. se você não entender o demônio que incomoda a sua família. La délivrance A libertação doit venir quand tu viens dans la parole. deve vir quando você vem na palavra. Dieu Deus doit te révéler la faiblesse de ta famille. deve te revelar a fraqueza da sua família. Si Dieu ne te révèle pas, Se Deus não te revelar, tu diras que ça c'est normal. vai dizer que isso é normal. Il y en a même d'autres qui appellent ça épreuve. Outros chamam as provas. Oh, je passe les épreuves. Estou passando as provas. Eza épreuve te. Não é uma prova. Eza malchance, ezo landa yo. É a má sorte que está te seguir. Les jeunes hommes là, Aquele jovem ali, dans la ligne de prière, na linha de oração, prophète ayebisiye. o profeta lhe diz: Maladi ozana yango, a doença que tu tens, ata otamboli. nem você andar Botamboli be église. e andar nas igrejas, Otamboli bopito. andar nos hospitais, Bakomona ngo te. ninguém vai conseguir ver aquilo. Tant que bakomona ngo te, Enquanto que não consegue ver aquilo, jamais peut délivrance ekoya. e não haverá também libertação. Dieu va me délivre-moi, Seigneur. Deus, liberta-me, Senhor. Il va te délivrer en quoi? Vai te libertar em quê? Seigneur, limbisa masumu na lisumu nini oyo Seigneur. kangama na yo akolimbisa. Perdoa meu pecado. Qual é esse pecado que Ele vai te perdoar? Bonsoir, jeune homme, dans les lignes de guérison de 1953 soir. Na linha de oração de 1963 à tarde. Bonsoir, jeune homme. Crois-tu de tout ton cœur? Crois-tu que le Seigneur Jésus est ici pour te guérir et te rétablir? Boa tarde, jovem rapaz. Você quer que o Senhor Jesus está aqui para te curar e te restabelecer? 44. 44. Veux-tu guérir de cette maladie? Você quer ser curado dessa doença? Le prophète a tangi maladie yango. O profeta olhou essa doença. De cette maladie de l'estomac. Dessa doença do estômago. Être rétabli. E ser restabelecido. Malamou alobi, tu y as quelque chose qui te dérange. Ele diz, tu tens uma coisa que te incomoda. C'est algo qui t'a incomodé. Maintenant, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler sans micro. Eu não posso falar com o micro. Viens. Vem. N'est-ce pas la vérité? Será que não é verdade? Tu ne t'en débarrasseras jamais. Você não vai conseguir se afastar nisso. Molimo ezotungisa yo okolokoka kolongwa na yango te. Você não vai conseguir se afastar com o espírito que te incomoda. C'est seulement Dieu qui connaît. É simplesmente Deus quem conhece. C'est vrai? É verdade? C'est seulement Dieu qui connaît. É somente Deus que sabe. Okoya au hôtel.
pode vir aqui no altar. Yo moko. Você sozinho. Nzambe. Deus, Sunga ngai. ajuda-me. Molimo ezotungisa famille. O espírito que está incomodando minha família, Ezotungisa ngai. que está me incomodando. Mais obimi awa demango pe yewane azeli. Mas sai ali, o demônio está lá à tua espera. Akanga misuna yo akei. E vai ser ligado contigo e vai com ele. Ozoloba frère ye mona nzela zoloba démon sort, démon. E vai sort. dizendo no caminho, demônio sai, demônio sai. Les démons ne sortent pas. O demônio vai sair. Tu y as un démon qui te tourmente. Você tem um demônio que te incomoda, fiston. Et tu ne t'en débarrasseras jamais. Não vai conseguir se afastar nunca. Aucun médicament Nenhum medicamento au monde no mundo ne peut traiter cela. pode tratar aquilo. C'est parce que c'est surnaturel. Porque aquilo é sobrenatural. Crois-tu? Você crê nisso? Frère, c'est 53 soirs. 53 da tarde, Le 7 avril. dia 7 de abril. Crois-tu que Dieu a donné la commission à son église de chasser les démons? Você quer que Deus deu a comissão nessa igreja de expulsar demônio? Est-ce que tu crois que l'église peut chasser ces démons? Você quer que a igreja pode expulsar esse demônio? Et crois-tu que si toute cette église est ici jointe, sa prière à la mienne et prie pour toi, ces démons te quitteront, ne te dérangera plus jamais? Você quer que toda a igreja que está aqui se juntar comigo na oração, C'est que une esse demônio não vai se deixar? chose horrible É uma coisa horrível qui te dérange. que te perturba. Mais devant la présence de Dieu, A presença de Deus, ces démons-là ne pouvaient pas se cacher. aquele demônio não podia se esconder. Ça pouvait se cacher dans les hôpitaux. Podia ser escondido nos hospitais, Ça pouvait se cacher dans les églises. escondido nas igrejas. Mais il y a devant quelqu'un que ces péchés-là ou ces démons-là ne pouvaient pas se cacher. Mas há alguém onde que esse demônio, o pecado, pode se esconder. C'est devant Jésus-Christ. É perante a Jesus Cristo. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Eu tenho uma boa nova para ti. Malgré Apesar de tudo, tout ce que les avós ont fait, tudo que os avós fizeram, malgré les malédictions de tes arrière-parents, apesar de toda a maldição dos seus avós, j'ai aujourd'hui une bonne nouvelle pour toi. hoje tenho uma boa nova para ti. Jésus-Christ est vivant. Jesus Cristo está vivo. Devant lui, il n'y a aucun démon ne peut résister. Perante a ele, nenhum demônio pode resistir. Peu importe leur puissance, Pouco importa os seus poderes, peu importe leur nombre, pouco importa os seus números, peu importe leurs origines, pouco importa as suas origens. devant Jésus-Christ, De onde é Jesus Cristo? devant Jésus-Christ, De onde é Jesus Cristo? tout démon doit s'agenouiller. Todo demônio tem que ficar de Il joelho. est écrit E está escrito. que tout genou fléchit devant Jésus-Christ. E todos serão dobrados perante a Jesus Cristo. Peu importe sa force, Pouco importa a sua força. aujourd'hui, Hoje, même si c'était la malédiction des grands-parents, quem foi a maldição dos teus avós? que toi tu ne peux pas avoir un travail. E você não pode ter emprego. Aujourd'hui, Hoje, le Fils de l'homme est ici. o Filho do Homem está aqui. Il est à Paris Ele apareceu pour mettre fin à tes condamnations. para colocar fim às suas condenações. En Jésus-Christ, Em Jesus il Cristo, n'y a pas de malédiction. não há maldição. En Jésus-Christ, Em Jesus, je change même la famille. eu posso mudar até a família. J'étais de la famille Iboula. Eu estava na família Ibula, C'était une famille maudite. uma família Mais maldita. aujourd'hui, Mas je hoje, ne suis plus de la famille Iboula. não sou mais a família Ibula. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ. Eu pertenço à família de Jesus. Il a pris toutes mes malédictions. Tomou toda a minha maldição. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Deitou no mal do esquecimento. Et je suis libre. E eu sou livre. Il est écrit, Está escrito. personne ne peut venir à lui Ninguém pode vir a ele et retourner la même chose. e voltar a mesma pessoa.
ndoa. Que ça soit, tu sois le fou de Gadara. Que seja o louco de Gadara. Que tu sois Marie de Magdala. Que seja Maria de Magdala. Que tu aies une maladie de cancer. Que tenha uma doença de cancro. Que tu sois une difficulté impossible. Que tenha uma dificuldade impossível. Aujourd'hui, Hoje, tu peux déclarer ta você victoire. pode declarar sua vitória. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, ce jour-là au calvaire, aquele dia no Calvário, Jésus a payé le prix. Jesus pagou o preço. Et frère Branham dit, Irmã Branham diz, il a résolu le problème du péché. ele resolveu o problema do pecado. Il a déjà payé le prix. Ele já pagou o preço. Tu peux dire à Satan, Pode dizer a Satanás, tu peux dire à tes grands-pères, pode dizer a teus avós, je suis libre. eu sou livre. Je suis libre. Eu sou livre. Malgré les malédictions de tes parents, Apesar a doença é parente. il y a quelqu'un qui est apparu. Há ninguém que Il y a apareceu. quelqu'un qui est venu dans la chair. Há ninguém que veio na carne. Son nom c'est O Jésus-Christ. seu nome é Jesus. Et il a dit, Ele disse, ils sont pardonnés. estão só perdoados. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, il a arrêté l'iniquité. ele parou a iniquidade. Il a empêché le progrès des maladies. Ele impediu o pregar de doença. Aujourd'hui, Hoje, tu peux déclarer, você pode declarar, tu peux dire à Satan, pode dizer a Satanás, moi je ne suis plus ton esclave. eu não sou mais o teu escravo. Je suis entièrement Eu libre. estou realmente a Deus. Tu t'amènes à la parole. Diga-me na palavra. Je suis libre. Eu sou livre. Je suis libre. Eu sou livre. Libre de la condamnation. Livre da condenação. Libre des malédictions. Livre da maldição. Libre des péchés. Livre do pecado. Car Jésus à la croix, Quando Jesus na cruz, il a crié, ele gritou, tout est accompli. tudo foi consumado. Tout est accompli. Tudo foi consumado. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, il ne reviendra plus pour mourir. não voltará para morrer. Il est déjà mort à la croix. Ele já morreu na cruz. Il a déjà payé le prix. Ele já pagou o preço. Et aujourd'hui, Hoje, alors soyez libres. seja livre. Peu importe Pouca là importa où on avait jeté ton nom. onde deterra o teu nome. Oh, on a jeté ça dans la mer. Onde deterra no mar. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans la mer, A ninguém pode entrar no mar. dans la profondeur de la Na mer. profundeza da mar. Il va chercher ton nom. Vai procurar o teu nome. Là où on a jeté ton nom, Onde deterra o teu là où on nome. t'avait condamné. Onde te Il y a condenaram. quelqu'un qui est plus qu'un É plongeur. mais do que profeta. Son nom c'est O seu Jésus-Christ. nome é Jesus. Son nom c'est O seu Jésus. nome é Jesus. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Soyez libres. Seja livre. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans la mer. Há ninguém que pode entrar no mar. Là où personne ne peut entrer. Onde ninguém pode entrar. Là où personne ne peut voir. Onde ninguém pode entrar. Écoutez, Escuta. frère Branham dit, Irmã Branham diz, le diable n'est pas plus fort que Jésus. o diabo não é muito forte do que Jesus. Le diable est toujours vaincu devant Jésus. O diabo sempre é vencido diante de Jesus. C'est fou de Gadara là, Aquele maluco de Gadara, avec beaucoup de démons. com muitos demônios. Quand il est rencontré avec Jésus face à face, Quando se encontrou com Jesus face a face, il a crié. ele gritou. Il a crié. Ele gritou. Qu'y a-t-il entre toi et moi? O que quiser entre você e eu? L'heure n'est pas encore venue. A hora ainda não veio. Pourquoi tu es venu maintenant? O que você veio agora? La Bible dit, A Bíblia diz, Jésus n'a pas laissé ces démons le temps de parler. Jesus não deixou esse demônio o tempo de falar. Il leur a demandé comment vous appelez. Como que você se chama? Oh, c'est les gens. Oi, eleição. Maintenant même, Agora mesmo. sortez. Saia. Sortez. Saia. Tu t'emmènes la parole. Diga-me na palavra. Oh, Jésus. Oh, Jesus. S'il a délivré ce fou de Gadara, Se ele liberta aquele maluco de il y Gadara, a ici un homme qui peut allumer la lumière. aqui é um homem que pode acender a luz. Son nom c'est O Jésus-Christ. seu nome é Jesus Cristo. Là où il y a les ténèbres, Onde há même trevas, si c'est les ténèbres de la famille, mesmo se a treva da même si família, ce sont des malédictions de la famille, mesmo se a maldição da il y a família, ici un homme qui peut allumer há um la homem que lumière. pode acender a luz. Et frère Branham dit, Irmã Branham diz, cet homme
homme-là s'appelle Jésus-Christ. Esse homem se chama Jesus Qui Cristo. t'amène à la parole. Fica amém na palavra. Alléluia. Et Amen. là où il y a la lumière, Onde a luz, les ténèbres ne peuvent pas résister. as trevas não podem resistir. J'ai maudit ces démons-là. Estou a amaldiçoar aquele demônio. J'ai maudit ces démons-là Estou a amaldiçoar aquele demônio. qui t'amènent à la parole. Fica amém na palavra. Je les maudis par la commission de l'ange. Eu estou a amaldiçoar esse demônio pela comissão En do tant que anjo. serviteur de Dieu, Sendo servo de Deus. j'ai maudit ces démons-là. Estou a amaldiçoar esse demônio. Je les maudis. Estou a lhe amaldiçoar. Oh, parce que Claudie maudit. Vai Oui. estou a amaldiçoar sim. N'ayez pas pitié des démons qui dérangent les frères. Não tenha misericórdia do demônio que está incomodando a sua vida. Maudissez-les. Amaldiçoar. Je les maudis. Estou a lhe amaldiçoar. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Je maudis ces Estou démons-là. a amaldiçoar aquele demônio. Démons de stérilité. Demônio da esterilidade. Je prends la commission de l'ange. Toma a comissão da anjo. Je me place ici en tant que représentant du Dieu vivant. Coloco aqui como representante do Deus vivo. Je les maudis. Estou a lhe amaldiçoar. Peu importe son nom. Pouco importa o seu nome. Peu importe là où on a jeté ton nom. Pouco importa onde está o teu nome. Je prends ce cahier-là. Estou a tomar aquele livro. Je déchire Estou cela. a rasgar aqui. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Déchirez E cela. tem que rasgar aqui. Soyez aujourd'hui libres. Seja hoje livre. Même si c'est une maladie familiale. Mesmo uma doença na família. Tu ne vas pas entrer ça dans 2020. Não vai entrar em 2021. 2020, 2020 c'est aujourd'hui que tu dois terminer. é hoje que deve acabar com isso. Tous les échecs de 2020, Toda a derrota de 2020. je les prends, Eu tomo. je les lie Eu tô a ligar dans une poubelle. numa lixeira. Je les jette là-bas. E tento ali. Au nom de Jésus-Christ. Nome de Jesus. Là où tu as échoué, Onde você falhou? l'année 2020, Ano 2020. mais pour l'année 2021, Para 2021. je proclame la victoire Proclamar a vitória. au nom du Seigneur Em Jésus-Christ. nome do Senhor Jesus. Est-ce que Jésus est vivant? Sei que já está vivo. Est-ce qu'il est ici avec toi? Ele está aqui contigo. Frère Branham dit, Irmã Branham me diz. même si c'était la perte de 12 ans, Mas foi a perca de 2 anos. la perte de 12 ans, A perca de 2 anos. c'était une malédiction. Foi uma maldição. Les médecins ne pouvaient pas guérir. Os médicos não podiam curar. Mais quand elle est arrivée dans la présence de Mas Jésus, quando chegou na presença de Jesus, la maladie là, aquela doença c'était pas une maladie incurable. não foi uma doença C'est incurável. une maladie guérissable. Foi uma doença curável. Il est écrit, Está escrito. je suis l'Éternel Sou o Senhor. qui guérit Que toutes vos sara maladies. todas as vossas enfermidades. Que ce soit la diabète, Que seja diabetes, que ce soit le que cancer. seja o cancro. Jésus-Christ est ici. Jesus Cristo está aqui. Je sens déjà sa présence. Você a sua presença. Est-ce que vous le croyez? Você crê nisso? Vous le croyez? Você crê nisso? Ei, Dans la prédication, na pregação, un homme peut allumer la lumière. há um homem que pode acender a luz. Il y avait un homme Havia um homem qui avait une voiture Ford que havia uma viatura Ford qui était abîmée en route. que estava estragada no caminho. Il a essayé, Ele tentou. Ele tentou. ça ne marchait toujours pas. Não andava certo. Il est entré en bas, Ele entrou embaixo. il a essayé, Ele tentou. ça ne marchait pas. Não deu certo. Il a ouvert le moteur, Ele abriu o motor. il a essayé, Ele tentou. ça ne marchait Não pas. deu certo. Tout ce qu'il avait fait, Tudo que ele fez ça ne marchait pas. não deu certo. Tout ce qu'il faisait, Tudo que ele fazia ça ne marchait não pas. dava certo. Eh, Oh! il a vu un homme venir. Ele viu o homem chegar. Il était en cravate. E estava de gravata. Il n'était pas en salopette. Não era de salopete. Il était bien habillé. Estava bem vestido. En cravate. De gravata. Il t'emmène à la parole. Fica bem na palavra. Il lui a demandé, Perguntou. qu'est-ce qui ne va pas? O que é que não vai Il a entrar? dit, oh, Diz, oh. depuis longtemps j'ai essayé. Diz, muito tempo eu J'ai essayé ici. tentei aqui. Ça ne va pas. Não deu certo. J'ai essayé ici. Tentei ali. Ça ne va pas. Não deu certo. Il dit, laisse Diz, d'abord. deixa ainda. Entre au volant. Entra no volante. Essaie de démarrer. E tenta de Quand arrancar. il a dit, il dit, viens ici. Vem aqui. Touche ici. Toca aqui. Touche là. Pega ali. Touche là-bas. Toca ali. Touche là. Toca ali. Quand il a terminé, Quando acabou, il lui dit, retourne d'abord. entra no volante. Allez, allume. E acende. Quand il a allumé Quando comme ça, arrancou assim, Vroom. tá vrum. la
La voiture est allumée. E a viatura Il a dit, arrancou. qui es-tu, monsieur, Monsieur, qui peut m'aider à allumer ma voiture comme ça? pode me ajudar a acender meu Il a carro? dit, je suis monsieur Lefort. Eu sou o senhor Fão. C'est lui qui a inventé cette voiture. Aquele que inventou essa Et viatura. aujourd'hui, je vous dis, E hoje eu digo, tu as fait ceci, você fez ça aquilo, n'a pas marché. não deu certo. Tu as fait cela, Fez aquilo, ça n'a pas não marché. deu certo. Tu as prié, Você orou, ça n'a pas marché. não deu certo. Tu as essayé là-bas, Você tentou ça ali, n'a pas marché. não deu certo. Mais Mas aujourd'hui, hoje, il y a ici un homme aí que o homem qui peut allumer la lumière, pode acender a luz, peut enlever toutes les ténèbres. que pode tirar toda a treva. Alors là où tu avais essayé, Onde você tentou, et ça n'avait pas marché, que não deu certo, maintenant même, agora mesmo, soyez libres, seja livre, soyez libres, seja livre, soyez libres. sejam livres. Le même Jésus-Christ O mesmo Jesus Cristo est ici. está aqui. Comme vous êtes debout, Com você está de pé, demandez ce que vous voulez. pede o que você quiser, Demandez ce que vous voulez. pede o que você quiser, Il vous sera accordé maintenant. será concedido agora. Ne sortez pas avec vos problèmes. Não sai com teu problema. Il a dit, venez à moi, Vinde a mim. vous qui êtes fatigués Você está cansado et chargés. e Je vous sobrecarregado. donnerai du repos. Eu vos darei um repouso. J'ai dit E aujourd'hui, tu a dizer hoje, peu importe les démons qui dérangeaient ta vie, pouca importa o demônio que incomodava a sua vida. nous avons ici la commission de l'ange. Temos aqui a comissão da alto anjo. Vous le croyez? Você crê? Dieu de Branham, Deus de Brano il va te guérir aujourd'hui. vai te curar Il hoje. va te donner le désir de ton cœur. Vai ter o desejo do teu coração. Oh Dieu, Oh Deus, donne la foi à ces gens. dá a fé nessa pessoa. Qu'ils croient que tout est possible à la prière. Que tudo é possível na oração. Que l'église doit être unie maintenant. Que ele tem que ser unido agora. Aujourd'hui, Hoje. Pluie de bénédictions. Je veux que la pluie descende maintenant. Quero que a chuva desça agora. S'il n'y a pas de place là-bas, montez même ici. Se não tem lugar, pode subir até aqui. Venez ici réclamer votre bénédiction. Pode vir aqui. Montez jusqu'à l'autel. Pode subir até aqui no altar. Enlevez les liens de tes familles. E vai ao lado da família. Entourez cet autel. E pode rodar o altar. Réclamez votre bénédiction. Reclama a sua bênção. De grâce, chuva, pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do consolador. Chuva de graça. Chuva de graça, Oh, chuva, chuva, pedimos, Senhor. oh, Manda-nos chuva constante, oh, chuva consolador. Priez le Seigneur. ora o Senhor. Enlevez les liens de la famille. E tira o laço da família. Coupez tous les liens. E corta todo o laço. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Coupez tous les liens. Corta todo o laço. Les liens des échecs. E as derrotas. Nous allons prier. Vamos orar. Levez votre main si vous avez un problème. Levante a sua mão quando tem um problema. Là où vous êtes, Dieu voit ta main. Onde você está, Deus vê a sua mão. Tu peux défier les diables. Você pode desafiar o diabo. Tu peux dire au diable, aujourd'hui c'est la fin. Você pode dizer ao diabo, hoje é o fim. Aujourd'hui tu peux dire au diable, Hoje pode dizer ao diabo, je vais m'en sortir. eu vou sair. Dites au diable, je vais m'en sortir. Diga ao diabo, eu vou sair, vou conseguir. Aujourd'hui, Hoje,
Je suis libre. Eu estou livre. Seigneur Dieu, notre Père céleste, Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nous croyons que tu es Dieu, cremos que Tu és Deus, le grand Dieu de la Bible, o grande Deus da Bíblia, le Seigneur Jésus aujourd'hui. o Senhor Jesus hoje. Tu étais mort et tu es ressuscité. Você morreu e ressuscitou. Et maintenant tu es vivant au siècle des siècles. E eu voltei vivo aos 5 do 5. Le Dieu des apôtres, c'est toi. O Deus dos apóstolos és Tu. Le Dieu des prophètes, c'est toi. O Deus do profeta és Tu. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Teu nome é o Senhor Jesus. Tu es le grand médecin. És o grande médico. Là où il y a la malédiction familiale, Onde a maldição familiar que personne ne peut trouver. que ninguém pode encontrar. Aujourd'hui, Seigneur, Hoje, Senhor, il est écrit, está escrito. vous connaîtrez la vérité Você conhecerá a et verdade. la vérité vous rendra E libre. a verdade me tornará livre. Peu importe les problèmes, Pouco importa o problema. au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus. recevez votre délivrance. Receba a sua libertação. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus. au nom du Seigneur, Em nome do Senhor le Jesus. Fils de Dieu ressuscité. Filho de Deus Il ressuscitado. est vivant au siècle des Ele siècles. está vivo ao século do 5. Il est ici avec nous. Ele está aqui conosco. Il a promis d'être avec nous. Ele prometeu estar Au conosco. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Seigneur, Senhor, les mains sont en l'air. as mãos estão erguidas. Je ne sais pas les requêtes de tes enfants. Não sei as petições dos teus filhos. Mais toi, le Fils de l'homme, Mas tu, filho do homem, tu connais chaque désir. você usa cada desejo. Tu connais là où il y a des chaînes. Você sabe onde há laços. Aujourd'hui, Seigneur, As correntes, Senhor. que les gens soient libérés Que seja liberto. à cause de Dieu dévoilé, E vai de Deus revelado. à cause de Dieu manifesté. Por causa de Deus manifestado. La parole faite chair, A palavra feita carne. le message de notre jour. A mensagem do dia. Comme nous répétons ces messages, Nós já repetimos essa en mensagem. elle, il y a toujours la puissance de la résurrection. Nele há sempre o poder da ressurreição. Christ est ressuscité. Cristo ressuscitou. Il est dans ces messages. Ele está nessa mensagem. Peu importe les démons, Pouco importa o demônio. peu importe la malédiction de la famille. Pouco importa a maldição da família. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. je vais changer cela, la malédiction en bénédiction. Vou mudar a maldição na bênção. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. recevez votre délivrance. Receba a sua Au libertação. nom de Jésus, Em nome de au Jesus. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur Jésus, Senhor Jesus. voici c'est le jour, Esse é o dia. voici c'est l'heure Essa é a hora où tu vas manifester ta délivrance. que vai manifestar sua libertação. Tout celui qui était lié, Todo que estava ligado. je le déclare qu'il est délié au nom de Jésus. Que se amarrado em nome de Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Gloire à toi, Jésus. Glória a ti, Jesus. Passe par ici, Seigneur. Passa por aqui, Senhor. Passe par ici, Seigneur. Passa por aqui, Senhor. Touche tes enfants, Seigneur. Toca teus filhos, Senhor. Guéris tes enfants, Seigneur. Sara teus filhos, Au Senhor. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Que les maladies incurables Que a doença incurável deviennent curables. que vem Au curável. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que celui qui a une maladie de la famille, Que tem uma doença na família. qu'il soit délivré au Que nom de Jésus. seja libertado em nome Les de esprits Jesus. de la sorcellerie, O espírito da feitiçaria. envoûtement, Encantamento. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sortez Satan. Saia. Allez dans les lézards. Vai no lugar certo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Les démons de mauvais sort, Temos de má sorte. de malchance, Uma chance. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sortez, allez dans les Saia para o lugar Au certo. nom de Jésus. Em nome de Les Jesus. démons de célibat, Temos de au célibat. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Démons de pauvreté, Temos da de pobreza. manque d'argent, De au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Sors, Sai. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Mauvaise vie, Má vida. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sors, Sai. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Démons de la prostitution, Temos da prostituição. sors, Sai. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Démons de la prostitution, Temos da prostituição. sors, Sai. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sors de cette église, Sai dessa igreja. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. De convoitise, Pisa. au nom de Em Jésus. nome de Jesus.
Va dans les lieux arides. vai no lugar seco. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Peu importe votre nom. Qualquer ponto do teu nome. Que ce soit le sida. Que seja SIDA. Sortez au nom de Jésus. Saia em nome de Jesus. Cancer. Cancro. Tuberculose. Tuberculose. Diabète. Diabetes. Tension. Tensão. Hypertension. Hipertensão. Hypotension. Hipotenção. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sortez, allez dans les Saia, vai no lugar seco. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Les troubles féminins. Que Que ce soit les troubles ventrales. seja trouble da pele. Les troubles dans des règles de cycle. Des règles. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Sortez Sai. des règles douloureuses. É doloroso. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Je te dis au nom de Eu Jésus. te digo em Je nome de te Jesus. maudis. Eu te Sors amaldiçoo. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Covid-19. Covid-19. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Sors. Sai. Tuberculose. Tuberculose. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Sors. Sai. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Paralysie faciale. Paralisia Au facial. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Sors. Sai. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aujourd'hui, Hoje, peu importe le nom de la maladie, pouco importa o nome da doença, faiblesse sexuelle, fraqueza sexual. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sors. Sai. Va dans les lieux arides. Vai no lugar seco. Seigneur Jésus, Senhor Jesus. il croit que je suis ton serviteur. Ele te acredita que eu sou teu servo. Il croit que j'ai un ministère. Ele quer que eu tenha um ministério. Il croit que je suis un pasteur. Ele quer que sou teu pastor. Que tout ce que je vais le demander à Tudo que eu ton vou nom, pedir em teu nome, tu as promis, Seigneur. você prometeu, Tout Senhor. ce que nous demanderons en priant, Tudo que você pedir em oração, voyez que vous l'avez reçu creio que você et receberá, vous le verrez você s'accomplir. verá se cumprir. Que tout ce qui était malheureux, Que tudo que estava il infeliz devient heureux. e torna feliz. Ce qui était de bonheur, Tudo que estava qu'il puisse être rempli de bonheur. cheio de Au felicidade. nom de Jésus, Em nome de Jesus Cristo. les stériles puissent avoir des enfants. Estéril ter Au filhos. nom de Jésus-Christ, Em nome de ceux Jesus. qui n'ont pas de travail, Não tem qu'ils emprego. puissent avoir du travail. Consegue Ceux qui emprego. ont besoin du Que Saint-Esprit, precisa do Espírito ceux Santo. qui ont besoin du Saint-Esprit, Que precisa do Espírito levez Santo. votre main. Levanta a sua mão. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. recevez la promesse. Receba a promessa. Recevez le Saint-Esprit. Receba o Espírito Au Santo. nom de Em Jésus, nome de Jesus. que le Saint-Esprit Do Espírito Santo véritable verdadeiro. puisse se déverser sur E chacun. pode ser derramado em cada Au um. nom de Em Jésus, nome de au Jesus. nom de Jésus, Em nome de Jesus. Satan, tu as échoué. Satanás, você Satan, falhou. tu as échoué. Satanás falhou. Je te défie. Eu te Au desafio. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Les acclamations, Os aplausos, la louange, os louvores. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes guéris ce soir? Vocês estão curados esta tarde. Je ne vois pas cela. Não vejo aquilo. Est-ce que vous êtes guéris aujourd'hui? Vocês estão